Faça um bom dia! E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos agradecer, né? Mais uma vez, pelo nosso maravilhoso Deus que nos concedeu a vida, que nos concedeu mais esse dia. Muitas vezes você tá aí, né? Entristecido, adoentado, mas não esqueça que você tem um Deus, você tem um Pai que vela por você, que cuida de você, que te ama, mesmo em meio aos sofrimentos, Ele não nos abandona. Jesus Cristo, Ele veio aqui para salvar a todos nós. Independente do que iríamos passar na nossa vida, Jesus veio aqui e sofreu maiores dores que qualquer uma que a gente possa suportar. E morreu por nós. Deu a sua vida por nós. É lógico que Ele não quer que seus filhos sofram, porque Ele diz que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas, mesmo assim, nós temos e passamos por dificuldades na nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos entender. E nem precisamos entender. Nós só precisamos saber de uma coisa. Ele veio, sofreu todas as dores possíveis que um homem pode suportar. Porque ele era Deus, mas ele era humano. Então, por maior que seja a sua dor, por pior que seja o seu momento que você esteja passando, não se esqueça que Jesus sofreu mais por mim e por você, sem merecer. Carregou todos os nossos pecados. Não estou dizendo isso porque você mereça estar no sofrimento, não. Mas Jesus veio aqui para exclusivamente levar todas as nossas dores, todos os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos, peçamos perdão de nossas obras mal feitas, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que é escuridão em nossa vida, para que nós possamos trazer a luz. E Ele nos dará a vida eterna, independente da vida que nós estamos passando aqui. Mas a gente sabe que nossas escolhas nos levam, na maioria das vezes, a sofrer aquilo que estamos sofrendo. As nossas escolhas que nos afetam emocionalmente, que nos afetam fisicamente, Deus não consegue fazer com que você tome uma direção diferente daquela que você tomou. É você quem tem que ter essa atitude. Ele não vai tomar essa atitude por você. Se você tiver uma vida que você se alimenta melhor, que você faz exercício físico, que você se cuida mais de você, porque eu tenho que me amar para mim poder amar o próximo. Então, se eu me cuido mais, consequentemente, eu vou ter mais saúde. Isso tudo eu quero dizer por quê? Porque não adianta eu ficar pedindo a Deus por saúde se eu não cuido da minha saúde. Ele já me deu uma vida saudável. Ele não nos fez nascer doentes. Ele nos fez nascer saudáveis. E eu digo isso porque Jesus, Ele fazia tudo o que era certo e o que era correto e nos ensinou também a fazer. Mas mesmo assim, Ele passou por dores que o ser humano jamais poderia passar e sofrer. Por pior que seja a sua dor, não é pior do que a dor de Cristo, que Ele viveu na cruz. E até chegar um ponto, até chegar um momento em que Ele disse: Senhor, por que me abandonaste? Ele sentiu a amargura e ele sentiu que Deus tinha abandonado ele naquele momento que ele mais precisava. Mas Deus não abandona, porque mesmo naquele momento que ele mais precisava, Deus o revestiu de glória e o trouxe novamente à vida, à ressurreição. E é essa vida, é essa ressurreição que Ele vem trazer para nós, para cada um de nós. Inclusive você aí hoje, que se você estiver doente, acamado, lembre-se que Jesus também passou por dificuldades muito pior que a sua. Por quê? Porque Ele carregou todos os nossos pecados.
o meu, o seu e de toda a humanidade, para que toda a humanidade que nele cresce não perecesse mais, mas tivesse a vida eterna. Então, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por momentos difíceis na nossa vida, lembre-se que nós, voltando para o Pai, voltando e amando esse Jesus maravilhoso que nos veio aqui trazer a vida, nós um dia ressuscitaremos com Ele, para uma vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. É uma vida eterna que eu quero viver e eu tenho certeza que você também quer viver. Então, por pior que seja hoje a sua dor, o seu sofrimento, agradeça a Deus por você estar vivo e você ser escolhida, um filho e uma filha de Deus para viver a eternidade, porque Jesus deu essa vida para mim e deu para você também, independente da situação que estamos vivendo aqui. E quanto mais você fizer as coisas corretas, quanto mais você se amar, quanto mais você se cuidar, quanto mais você amar o seu próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, mais saúde você vai ter com certeza. Mais amor você vai ter, mais amor você vai dispensar também para as outras pessoas, com certeza. Eu acho que hoje, né, estaria bom aqui, né? Só isso já teria valido o nosso ouvido de hoje. Mas mesmo assim eu vou ler para vocês o Salmo 15. E é um salmo muito lindo. E aí ele vai dizer também muitas coisas que nos faz chegar mais próximo desse Jesus maravilhoso que veio aqui nos dar a vida eterna. E aí ele fala assim, Salmo 15, versículo 1. Salmo de Davi. Javé, quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu santo monte? Quem será? Quem age na integridade e pratica a justiça. Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar. Em Provérbios, eu não lembro certo agora que Provérbios que tá, mas deve ser no capítulo 6, ele vai falar assim que tem 7 coisas que Deus detesta. 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. Ele fala olhos altivos, quem engana o outro, quem mata o outro. Mas o que ele não suporta é a calúnia. É um irmão falar do irmão. Ou seja, as fofocas. Cuidado com as pessoas que você convive. Com as pessoas do seu convívio. Ela está te levando a você avançar mais próximo de Deus ou está te afastando? Ela tem outros amigos. E se ela vem falar de algum amigo em comum de você, de vocês, e que ela vier trazendo coisas desse amigo, como fofoca, cuidado. Porque assim como ela fala do outro para você, ela pode falar de você para o outro. Não confie nessas pessoas. Não tenha ela no seu ciclo, no seu círculo, né, de amigos. Não a despreze, lógico. Porque você não deve desprezar ninguém. E você tem que orar por ela, porque Jesus pediu para que nós orássemos pelos nossos inimigos. Mas cuidado, porque uma pessoa assim, ela não é tua amiga. Ela não é uma pessoa que você pode confiar. Em que você possa contar os seus segredos, em que você possa... Lembra que nos outros salmos anteriores a gente falava muito sobre isso? Em quem eu posso confiar? Somente em Deus eu posso confiar. Mas eu tenho que confiar nas pessoas também. Mas para confiar nas pessoas, eu tenho que conhecer o coração. O coração daquela pessoa que te faz você te chegar mais próximo de Deus, que não te leva para o mau caminho, que te tira do mau caminho, esse é um verdadeiro amigo que você tem que confiar. Nas horas da dificuldade ele não te abandona, nas horas da amargura ele está junto com você e nas horas das alegrias também ele está junto com você. Então cuidado com a nossa língua, cuidado com a nossa língua. Pense bem antes de você falar de alguém. Você não deve falar de ninguém. Deus deu uma vida para cada um cuide da sua vida. E se você puder ajudar, ajude. Mas não atrapalhe. Não calunie. Esse é quem vai hospedar-se na tenda e vai morar no teu monte santo,
Olha o versículo 1. Quem pode hospedar-se em tua tenda e habitar em teu monte santo? Então, quem age na integridade, quem fala sinceramente, quem não calunia, quem não prejudica o próximo e não difama seu vizinho. É um tal, né? De você não gosta daquele vizinho, fica falando pro outro vizinho, aí o outro vizinho conta pro outro vizinho, dali a pouco vira uma briga. E aí isso é contenda. E aí é o que Deus abomina. Quem despreza. Então ele fala, né? Quem age na integridade, pratica a justiça, quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar, quem não prejudica o seu próximo e não difama seu vizinho, quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé. O que é desprezar o injusto? É você não odiar essa pessoa e você orar por ele, mas você não ter ele no seu círculo de amigos. Por quê? Porque essa pessoa não vai te edificar. Mas se ela precisar de ajuda, de você colocar alguma coisa para ela e que ela vier a mudar de atitude, vier mudar de vida, e realmente você perceber que essa pessoa mudou, você ganhou um amigo. Então não é pra gente... não é que você tenha que conviver com essas pessoas. Essas pessoas você não tem que ter ela dentro do seu coração para que você possa viver todos os dias, contando seus segredos, pedindo conselhos. Não. É desprezar nesse sentido. Não querer aquilo que ela tem de errado. Isso é desprezar. Desprezar o que ela tem de errado. E ajudar no que for possível. Não é possível a pessoa, você vê que a pessoa realmente não quer mudar, então você deixa. Porque senão você não vai caminhar rumo à eternidade, rumo ao projeto de Deus na sua vida. Então veja bem. Quem despreza o injusto e honra os que temem a Javé. Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu. Pessoas que não voltam atrás nas decisões que elas tomam. Isso me vai ajudar as pessoas, isso não vai me prejudicar a outra pessoa, mesmo que eu tenha algum prejuízo com isso, mas eu honro aquilo que eu falei com aquela pessoa, aquele propósito, aquela por exemplo, uma sociedade, né? Que você não está conseguindo, mas você tem que honrar aquela pessoa, porque aquela pessoa é leal com você, então você vai até o fim. Por quê? Porque você vai ter os benefícios que Javé vai te dar. Por você, olha aqui, honra os que o temem, quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu, ou seja, mesmo com o meu prejuízo, mas eu vou honrar aquilo que eu falei para aquela pessoa, eu vou honrar aquilo porque a pessoa merece, é digna, não é porque eu falhei que eu tenho que prejudicar o outro. Quem não empresta dinheiro com juros, olha isso, quem poderá habitar-se no seu santo monte, na sua tenda, ou seja, na sua morada eterna, quem poderá? Então, quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Gente, quanto suborno a gente vê hoje em dia, né? Quantas pessoas. E esses dias eu tava brincando com a minha netinha, né? Ela tava brincando de polícia e ladrão. E eu não gosto muito dessa brincadeira, mas eles gostam e a gente brinca. E aí ela chegou em mim e ela estava presa, vamos dizer assim, né? E aí ela pegou um monte de papelzinho, de folhinha de árvore e falou assim, isso aqui é para você me libertar. Eu falei assim, não, eu sou policial que não aceito suborno. Ainda ela brincou e falou assim, mas faz de conta que agora você aceita. Então você tem que educar a criança, desde pequenininho. Porque olha a mentalidade dela. Por que ela falou isso? Com certeza ela viu de alguém. Com 7 anos ela já viu de alguém isso. Então veja, e você falando não, em hipótese alguma você deve aceitar suborno. Você não deve aceitar suborno de ninguém. Porque isso Deus detesta. Detesta. Então, quem age desse modo jamais será abalado. Ou seja, quem não usa a língua para caluniar, quem não prejudica seu próximo, não difama seu vizinho, não despreza o injusto. Quer dizer, quem despreza o injusto, honra os que temem a Javé, quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu, quem não empresta dinheiro com juros, nem aceita suborno contra inocentes, quem age desse modo jamais será abalado. O que é abalado? Significa que eu vou viver ileso nessa vida, não vou passar por nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, você vai passar por muitas dificuldades. Para ver se você realmente, olha a história de Jó, para ver se você realmente se mantém fiel. Não esqueça que as tribulações, os abalos dessa vida, todos nós passaremos, mas nós temos que mantermos fiel ao nosso Deus Javé. Porque nada vai nos abalar,
Nada vai nos abalar a nossa fé, para que um dia nós possamos receber a glória eterna. E é esse abalo que ele fala, jamais será abalado, ou seja, jamais perderá a sua tenda, de hospedar-se em sua tenda, de habitar no seu monte santo, que é como começa o versículo. E o capítulo 15, o primeiro versículo. Ele começa falando então quem que pode habitar, e aí ele descreve quem poderá habitar, e no final ele fala que quem age desse modo jamais será abalado. Então eu espero que hoje você pare para pensar naquilo que está dando certo na sua vida, naquilo que não está dando certo, por que não está dando? Será que eu estou numa roda de amigos que são só amigos que gostam de estar comigo enquanto eu tenho as condições, enquanto eu tenho alguma coisa para dar? Ou seja, aquelas pessoas que nos sugam, aquelas pessoas que tiram de nós o que é bom, mas nunca oferecem o que é bom para a gente. Então veja, nós precisamos estar em círculos de pessoas que nos levam e nos aproximam cada vez mais de Deus, que nos faz ver a Deus, que nos faz ver a eternidade, que nos faz conhecedores, né? E que sejam bons conselheiros na nossa vida, pessoas que jamais querem o seu mal, né? Muitas vezes pode parecer até amigos da gente, mas no sentido dele querer concordar com você, com aquilo que você está falando, muitas vezes eles acabam nos prejudicando. Eu já passei por isso, mas é coisas assim, a pessoa gosta de você ao ponto dela concordar com aquilo que ela está falando, mas não te fazer refletir se aquilo que você está falando está corretamente. Então ela não acaba dando bons conselhos. Então é isso que eu peço hoje a você, para você analisar as pessoas que vivem ao seu redor, para ver se realmente são pessoas que merecem sua confiança, que merecem o seu conselho, que se você realmente deve fazer parte dos círculos, né, dessas pessoas, ou você traz essas pessoas para você, ou você se afasta. Porque não adianta eu querer mudar de rota se eu ando com pessoas que vão me desviar da rota que eu decidi viver. Tá bom? Um beijão no seu coração, fica com Deus e peça por sabedoria e discernimento todos os dias de sua vida. Fica com Deus!